Oi, pessoal! A minha convidada é pedagoga, escritora e ficou nacionalmente conhecida ao apresentar o programa Super Nani no SBT durante 10 temporadas. A minha convidada é Cris Poli. Há mais de 40 anos, ela se dedica à educação infantil. Como é educar nos dias de hoje? O que fez da Super Nani sucesso na televisão? Vamos conhecer as respostas a partir de agora. Cris Poli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Cris, eu quem agradeço. Ô, Cris, por que a Super Nani fez tanto sucesso e ainda faz? Porque as pessoas são saudosistas do programa. O que a senhora atribui ao sucesso do reality? Eu acho que o Super Nani foi um programa que veio com uma proposta que as famílias estavam precisando. Não somente precisando naquela época, porque estavam assim meio desnorteadas, né, sem saber muito bem o que fazer com os filhos, como eu também acho que a procura hoje também, apesar do Super Nani não estar no ar, né, exatamente por isso, porque as coisas não somente estavam difíceis lá naquela época, como agora, depois da pandemia, estão mais difíceis ainda, né? Então, as pessoas precisam de uma orientação, e por isso que eu acho que ainda procuram Super Nani, ainda assistem os vídeos, ainda tem consultas comigo, e ainda me pedem para o programa voltar ao ar, né? Se a senhora tivesse a oportunidade de voltar com o Super Nani, quase 8 anos depois da última temporada, é um novo tempo que o mundo vive por conta da pandemia. A senhora já imaginou como seriam os casos, como seria o tipo de ajuda que a senhora prestaria para essas famílias nesse período pandêmico? Eu acho que a ajuda que as famílias precisam hoje é como colocar limites. Na verdade, limites já era falado naquela época, mas hoje eu acho que a necessidade os limites por conta da tecnologia, das telas, de tudo aquilo que tem invadido as casas, não somente agora, mas tem sido pior na época da pandemia, porque durante 2 anos, né, as pessoas, as famílias, as crianças ficaram assim em casa, na frente de uma tela, né, estudando através dos computadores, da internet e tudo mais, e isso virou um hábito, eu diria que até um vício, né, que é muito difícil de se desvincular. E isso tem trazido muitos problemas nas famílias, como falta de diálogo, falta de relacionamento, isolamento, dificuldade de socializar nas pessoas e principalmente nas crianças e nos adolescentes. Então, eu acho que seria mais focado nesse sentido mesmo, que as pessoas, os pais estão com muita dificuldade nesse sentido, viu? E de uma maneira geral, Cris, o que significa impor limites a crianças e adolescentes? Não, impor limites é você organizar o tempo delas, colocando horários para jogar games, ou assistir em programas, ouvir música, e, ao mesmo tempo, interagir com os pais, praticar um esporte, ler, sair, estar com os amigos. Então, os limites que eu quero falar são esses horários, uma rotina, como para poder administrar esse tempo na frente das telas, e com outras atividades que são importantes e fundamentais para o desenvolvimento dos adolescentes e das crianças. Então, os limites que eu falo são necessários para educar, para formar um ser humano, porque a gente vive numa sociedade com limites, né? Então, a criança precisa
o adolescente precisa aprender em casa a ter limites, a ter ordem, a ter organização e horários, tempos para fazer as diferentes coisas, né? Ô, Cris, isso é responsabilidade dos pais, né? Eu sou de uma geração em que eu brincava de jogos de tabuleiros, brincava de pique-pega, brincava de bola na rua. E hoje em dia, as crianças e os adolescentes, de uma certa maneira, isso acabou se perdendo com o passar do tempo. A senhora acredita que essas coisas que faziam parte de um relacionamento familiar lá do passado, seria mais difícil tentar resgatá-lo nos dias atuais? Eu acho que é difícil, sim, por conta da influência da tecnologia, né, das redes sociais, os games, é tudo online, é tudo via computador, tudo através de uma tela. Eu acho que é difícil resgatar. Hoje está tudo muito frio, tudo através das telas. Então, se você fala com algum adolescente, eles falam que eles jogam futebol, eles jogam tênis, é tudo online, né? Então, o argumento deles é que eles fazem isso, mas é tudo online. E eu acho que isso rouba essa interação, esse contato das pessoas, né? Que traz assim o crescimento, que traz o conhecimento. Hoje as pessoas têm 5.000 amigos online, né? E, na verdade, eles não são amigos de ninguém, né? Porque não se conhecem, não saem para tomar um café juntos, só para tomar um sorvete, entendeu? Então, os relacionamentos estão muito, assim, desvirtuados, estão muito trocados, muito diferentes, né? E eu acho que é difícil resgatar, respondendo a sua pergunta, mas eu acho que seria necessário, sabe? No período que a Supernanny ficou no ar, vocês visitaram cerca de 150 famílias em vários lugares do nosso país. Qual foi a grande similaridade que a senhora encontrou entre todas essas famílias, que foi um fator comum entre todas essas famílias que a senhora pode destacar para mim agora? A dificuldade para colocar limites, a dificuldade para organizar uma rotina para as crianças, a dificuldade em exercer autoridade na vida dos filhos, né? Então, esse era um denominador comum, não importava se eu estivesse no sul do Brasil, no norte do Brasil, no meio do sertão, no meio de uma grande cidade, entendeu? Esse era o denominador comum. As diferenças eram as diferenças culturais e regionais, né? Mas a dificuldade comum de todas as famílias eram essas que eu falei para você, né? Que já naquela época tinha a influência bastante acentuada da internet, da rede social, mas nunca do jeito que estão agora, né? Era bem diferente, hoje está muito pior. Lá no Supernanny, havia um quadro em que a senhora marcava um ponto para a criança obediente ou negativava se ela fosse desobediente. Esse é um método que pode soar um pouco autoritário, ou os pais podem utilizá-lo como mais uma das formas da arte de educar? Então, eu acho que se você olha para essa colocação que você fez, pode soar autoritário, mas, na verdade, o que eu tentei explicar para as famílias, eu acho que a maioria entendeu, e que eu continuo tentando ensinar para os pais, que a criança precisa aprender a obedecer. Tá? O ser humano não nasce sabendo obedecer, ele precisa aprender a obedecer. Tem uma coisa que é natural do ser humano, é que é a rebeldia, querer fazer as coisas do jeito dele, na hora dele, sabe? Não obedecer orientações, regras de convivência, de relacionamento. Então, o que eu estava propondo com isso? Para você estimular na criança a obediência, o aprendizado da obediência. Então, se eu dou uma orientação para você, que é meu filho, se eu dou uma regra para seguir, e você
consegue obedecer essa orientação, eu creio que eu, como pai, preciso reconhecer esse esforço, tá? E premiar. Quer dizer, premiar, não estou falando de você comprar um prêmio para essa criança, mas premiar através de um abraço, de um beijo, de um elogio, de um parabéns, ou de uma estrelinha, como eu colocava, um ponto positivo, sabe? E quando a criança não obedecia essa regra, a gente precisa chamar atenção à desobediência para ensinar essa criança a obedecer. Então, se você olha para isso friamente, pode parecer uma coisa assim de um regime militar, mas se você olha a essência do motivo, a intenção dessa atitude, você vai ver que é uma forma de educação, de instrumentalizar essa educação dos pais, ensinar os pais como ensinar os filhos a obedecer. Aqueles pais que trabalham bastante, que não têm tempo de estar com os filhos, né, na maioria dos dias, que cuidados esses pais devem ter, ou como equilibrar o tempo e cuidar dos filhos para não terceirizar a educação deles a outras pessoas? Então, esse é um problema muito frequente, era na época do Super Nanny e continua sendo agora. Tá? A pouca disponibilidade, ou quase nenhuma disponibilidade de um tempo para interagir com os filhos e educar os filhos, tá? Então, o pai e a mãe acabam terceirizando, isso quer dizer, ou deixam o filho o período integral na escola, e depois, quando sai da escola, tem atividades em inglês, computação, futebol e tudo, e a criança fica ocupada. Quando chega em casa, ele está hiper cansado, então toma um banho, come e vai para a cama. Então, isso favorece uma falta de relacionamento total com os pais. E os pais não têm como transmitir princípios de educação, tá? Então, o que eu sugeria e que eu continuo sugerindo, tá? Os pais organizarem o dia deles. Eu nunca falei para nenhum pai, nenhuma mãe parar de trabalhar para ficar com os filhos. Jamais falei isso, tá? Mas o que eu orientei, o que eu continuo orientando, para organizar a vida deles e o momento que eles estão em casa, separar um tempo para interagir com os filhos, dialogar com os filhos, brincar com os filhos, bater um papo, saber o que aconteceu na escola, nas aulas, e contar um pouco da rotina dos pais também, e aproveitar esse tempo que eles vão separar para estar com os filhos, para educar os filhos, transmitir princípios, conceitos, através do diálogo, da interação, tá? Eu sei que os pais trabalham o dia todo, eles voltam em casa assim, exaustos, né, super cansados das atividades do dia. Porém, eu acho que a gente tem que dar prioridade às coisas. Eu creio que os filhos são prioridades, a educação dos filhos são prioridade. Então, eu sempre estimulo os pais assim, eu acho que quando a gente tem filhos e tem que assumir a responsabilidade de educar os filhos, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão do nosso cansaço, da nossa preocupação, das nossas lutas, para interagir com nossos filhos, para educar nossos filhos, para dedicar tempo para eles. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Ô, Cris, ainda existe aquela visão que a escola deve educar os filhos? Não, a escola não, a obrigação, perdão, não é obrigação, a responsabilidade da escola não é educar os filhos. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. O que eu acredito, porque eu tenho experiência nisso, é que a escola é parceira da família na educação dos filhos. O que quero dizer com isso aí? Que os princípios e os valores que as famílias querem e nas quais acreditam para seus filhos têm que ser compartilhados pela escola. Então, essa é a parceria de princípios, parceria de valores, parceria de objetivos, parceria de alvos na educação dessas crianças. Quando há concordância entre família e escola, a responsabilidade da educação dos filhos da família é continuada no período que está na escola.
mas a responsabilidade da educação é dos pais, não é da escola. E com essa terceirização que você tem falado, e que eu também vi e continuo vendo, os pais estão transferindo essa autoridade e a responsabilidade da educação para a escola, entendeu? E isso está absolutamente errado, absolutamente errado. Ô, Cris, os pais que não demonstram afeto aos filhos quando estão educando, ou aqueles pais que têm essa dificuldade de externar o amor, isso pode dificultar, pensando em longo prazo, o relacionamento desses pais com os filhos? Como que a senhora enxerga essa questão? Com certeza, com certeza. Porque para você educar, você precisa, você se dar. E nesse se dar, você está o amor, a exteriorização do amor. Eu sempre falo para os pais, eu sei que vocês amam seus filhos, mas vocês precisam fazer que seus filhos entendam e recebam isso, e se sintam amados. Porque muitos pais têm falado para mim, imagina se eu tenho que falar para o meu filho que eu amo, ficar abraçando e beijando. Ele sabe, ele é meu filho. Mas eu acho que essa manifestação do amor é necessária para esse vínculo que é criado entre pais e filhos e que tem a ver com o processo de educação. É fundamental, fundamental. O que a senhora pensa acerca das palmadas como forma de educar as crianças? Ainda tem situações específicas para isso? Ou é uma forma violenta de lidar com os pequenos, mesmo com a lei da palmada, que foi aprovada em 2014? Então, o termo ou o conceito palmada educativa não existe, tá? Não tem nenhuma palmada que eduque. A palmada, por mais leve que seja, assim como os pais falam, uma palmadinha em cima das fraldas, não dói. Quando você bate forte ou leve, você está agredindo, é agressão. Tá? Então, isso de falar de palmada educativa é uma distorção da realidade e uma maneira de tirar a responsabilidade que significa bater um filho, tá? Então, palmada não educa, palmada agride, palmada machuca. Então, eu demonstrei, e eu creio, e continuo demonstrando através do programa, e através das famílias que eu aconselho, que fazem consulta, mentoria comigo, que você pode e deve educar sem bater, tá? Então, você não precisa bater para educar, você precisa transmitir princípios, você precisa transmitir valores, você precisa amar, você precisa interagir com seu filho, você precisa conduzi-lo, dando o exemplo, sendo referencial para a vida do seu filho. Assim você vai educar seu filho. Porque quando a gente bate, é porque a gente não conseguiu resolver o problema com seu filho, então você, com uma palmada, muito provavelmente, você interrompe esse comportamento que você não gostou, ou que quer mudar. Mas isso não quer dizer que você está ensinando o seu filho. Você está simplesmente interrompendo, porque dói. Então, a criança, como dói, para de fazer, entendeu? Mas isso não quer dizer que você esteja educando, entendeu? Então, é uma agressão. A gente geralmente bate quando está nervoso, estressado, brigou com o chefe, brigou com a mulher, brigou no trânsito, aí chega em casa, a criançada está discutindo, brigando, brincando, gritando, sei lá, você perdeu o controle e aí você, bom, vai e bate. Claro, você pode interromper esse comportamento que você não gostou, mas isso não quer dizer que você esteja educando o seu filho, tá? Então, hoje tem a lei da palmada, tem muita gente que reage a isso, critica, tá? Dizendo que o governo não pode intervir, né, na educação dos filhos, que eu tenho ouvido pais falando isso, entendeu? Se eu quero, eu bato no meu filho, porque ninguém tem nada a ver com isso. Mas eu tenho levado esse conceito e eu continuo levando. Bater, agride, violenta, machuca. Sempre pode e deve educar sem bater.
Ô, Cris, eu li uma entrevista que a senhora deu recentemente, falando que durante os bastidores do Super Nani, a senhora evangelizava. O que a palavra fé significa na sua vida? Fé é tudo para mim, porque eu acredito na palavra de Deus, eu creio que através da fé eu posso olhar e trazer as promessas que Deus tem para minha vida, mesmo que eu não esteja vendo. Então, o fé como a palavra fala, é o firme fundamento, né? É um fundamento firme e profundo e sólido daquilo que eu acredito, tá? Então, o que eu fazia nas gravações? Eu conversava com as famílias, porque, lógico, a gente fica um período gravando e um período a gente interage com as famílias. Então, eu passava, transmitia para eles aquilo que eu acredito, que é você poder mudar as coisas na tua família, no relacionamento com os filhos, problemas entre casais e tudo, através do conhecimento da palavra e através do conhecimento de Deus, entendeu? Então, isso é uma coisa na qual eu acredito e eu converso com qualquer pessoa e eu falo sobre isso, entendeu? Então, assim como eu falo com você, posso falar com meu vizinho, com o outro, e eu falava com essas famílias. E há muitas famílias, muitos pais eram, assim, tocados pela palavra, sabe? E muitos pais mudavam o comportamento, claro, pela proposta do programa, por todo o trabalho, pelos métodos e tudo, mas também por um entendimento do que é o amor de Deus, de como o amor de Deus aproxima as pessoas e orienta para poder educar os filhos com paz, com harmonia, com amor, com alegria, entendeu? Então, isso que acontecia, tá, com as famílias, mas é uma coisa natural, entendeu? Não foi natural na minha vida, sabe? Falar de Deus e falar daquilo que eu acredito, né? Então, eu falava com eles como eu falo com qualquer pessoa mesmo, né? Crispoli, eu quero muito agradecer a gentileza da senhora, a disponibilidade e generosidade por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Imagina, Guilherme, foi um prazer conversar com você, poder responder as perguntas. Eu espero que tenha sido assim aquilo que você esperava mesmo, né? E você viu que a gente conseguiu responder as perguntas, né? Dialogar e conversar um pouco sobre tudo isso que eu acredito. O Super Nani foi um tempo e um programa que muito querido na minha vida, porque eu conheci muita gente, eu ensinei muitas coisas, mas eu aprendi muitas coisas com as famílias, e foi tudo feito com muito amor e muita entrega, né? Então, acho que por isso que isso foi transmitido através do contato com as famílias, e talvez por isso tenha sido assim, que ficou tão marcado, né, nas pessoas, e as pessoas pedem e gostariam que o programa voltasse, né? Mas as pessoas continuam em contato comigo. Se alguém precisar de uma consulta, pode entrar em contato comigo. Eu posso falar o e-mail de contato? Posso? Por favor, endereço de rede social, de e-mail, do seu instituto, o espaço é seu, Cris. Então, tá bom, eu quero falar isso mesmo, porque talvez tenha pessoas que estão ouvindo e queiram conversar comigo, queiram um conselho, uma orientação, uma mentoria. Então, para enviar um e-mail para consultas, no plural, @crispoli.com.br, tá? Consultas, @crispoli.com.br. Se quiser falar comigo para contratar para palestra ou para algum evento, em escola, em igreja, em empresas, através do contato, que você fez esse contato com ele, né? Contato, @crispoli.com.br, tá? Tem um Instagram, né? Tem o Cris, _Poli, _oficial, tá? E as pessoas entram em contato comigo também ali. Tem um canal, né? Tem 2 canais no YouTube. Tem um que fala Bate-Papo com Cris Poli, e tem outro que Aprendendo com Cris Poli, eu acho que é também o outro, tá? E tem os programas estão todos no YouTube, né? Eu tenho livros, eu escrevi 9 livros
os livros que eu escrevi são todos encontrados na Amazon. Aí estão todos os livros, tá? Maravilha, Cris. Todos os contatos que a Cris Poli disse aqui na entrevista estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outra entrevista. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. A você que me acompanha aqui no YouTube, aquele abraço e até a próxima semana.